Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai falar sobre um assunto, um tema muito importante. A gente citou ele nas aulas, fizemos algumas aulas falando um pouco sobre, ou seja, nosso cumprimento, a nossa saudação, que Deus, o Altíssimo, escolheu para nós, escolheu para o nosso pai, Adão, alayhi salam, que a paz de Deus esteja sobre nós. Muitas pessoas que às vezes enxergam os muçulmanos e falam que salam, pronunciam isso sem saber às vezes o que significa. Significa o quê? Que a paz de Deus esteja sobre vós. Seria uma tradução próxima do que significa as-salam. E a gente sabe, irmãos e irmãs, que o salam é um dos nomes de Deus, o Altíssimo, ou seja, a paz, aquele que concede a paz vem dele. Anta salam, o profeta fazia essa súplica depois da oração. Depois da oração obrigatória, o profeta falava o quê? Anta salam, ou seja, você é a paz. Wa minka salam, ou seja, e de você vem a paz. Deus que concede a paz. Então é um dos nomes de Deus o Altíssimo. E também as-salam, se a gente fosse ver o que significa o nome de Deus, é aquele que está livre de imperfeições, de defeitos. E também os seres humanos estão livres e salvos de qualquer injustiça de Deus, o Altíssimo. Ou seja, ele não injustiça ninguém. Ele é o justo. Então isso que significa o quê? As-salam. Tem, claro, outras explicações, mas essa é a mais citada sempre. Ou seja, o perfeito. Deus, o Altíssimo, é o quê? Perfeito, não tem defeitos, imperfeições, fraquezas, como a gente tem. Nós, seres humanos, temos isso. Então, isso é um dos significados o quê? Do nome de Deus as-salam. Inshallah, um dia a gente fala o quê? Sobre esses nomes que Deus tem, os atributos, que são vários. Um deles é o quê? As-salam, que é a paz. Até quando o anjo Gabriel fala para o profeta Muhammad, que fala sobre ele, que Deus o Altíssimo está saudando a Khadija. O que ela falou? Huwa as-salam. Ele é a paz. Dele vem a paz. Ele que concede a paz para nós. E hoje a gente vai ver o que significa essa saudação para nós. Isso é muito importante a pessoa saber. Também vamos ver alguns lugares ou alguns locais que a gente é detestado a pessoa falar as-salam, principalmente quando a pessoa está ensinando. Isso acontece muito. A pessoa entra a pessoa ensinando vai cumprimentar. Então nesse local, ou seja, nessa ocasião, não se cumprimenta. A gente vai ver isso em detalhes. Ela também é conhecida como as-sam'ala. As-sam'ala é uma palavra árabe que significa o quê? Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja sobre vós. E ela é a nossa saudação para os muçulmanos. É a nossa saudação para os muçulmanos. E o que significa isso, os sábios explicando? O que significa esse salam, essa saudação? A gente viu o que significa o nome de Deus, salam.
Mas o que significa essa saudação? Como Al-Qurtubi, rahimahullah, um grande sábio, ele explicando isso, ele fala o quê? Que essa saudação significa o quê, irmãos e irmãs? Que Deus salve vocês. Que Deus coloque paz em suas vidas. Não seja uma súplica. É uma súplica. A pessoa é como se fosse estar suplicando que Deus te dê segurança, que Deus te dê salvação, tanto em você, ou seja, nas vossas vidas, como em vossa religião. Que Deus dê paz, tranquilidade, salvação, segurança, tudo entra. Então não é qualquer súplica. Isso a gente faz o que, irmãos e irmãs? Toda hora quase. Não é verdade? Encontramos o irmão na rua, voltamos para casa, o irmão manda no WhatsApp, isso a gente vai ver. Será que devemos responder a mensagem? Agora a gente vai ver depois que responder, como o profeta fala que passou sobre ele, responder o salam, a rad, ou seja, você responder aquela pessoa que te saudou, aquela pessoa que te cumprimentou, é obrigatório. E quem não responder está o quê? Pecando. Está cometendo um pecado a pessoa o quê? Que não responder. Então, a gente vai ver as evidências, porque isso é o quê? Um pecado. Porque a gente vai ver que é uma ordem divina de Deus, ele falando o quê? Para a gente saudar, como a gente vai ver na Surat Nisa, que é o capítulo das mulheres. Então essa é uma das explicações. Tem também outra explicação, que a saudação essa, Assalamu alaikum, significa o quê? Você está pedindo para Deus o Altíssimo o quê? A saúde. Que Deus te aperfeiçoa de os defeitos que você tem. Você não possui defeitos, fraquezas. Então você, quando fala isso, é a mesma coisa que você está suplicando o quê? Para que Deus tire esses defeitos dessa pessoa, as coisas erradas que tem nela. Também explicaram dessa forma. Então isso aqui é muito valioso e é uma grande o quê? Virtude para o muçulmano, fora a recompensa que a gente vai ver que tem nesse salam. Também tem outra explicação, a mesma coisa, que Deus esteja contigo, porque a gente falou que o nome dele é Salam, como falou Ibn Hajar, ou seja, que Deus esteja contigo, que te acompanhe, que te proteja, que te dê segurança, que te dê tranquilidade, que te dê paz. Então tudo isso, irmãos e irmãs, o que? Significa Assalamu alaikum. Por isso que devemos o que? Pronunciar muitas vezes, como é também uma recomendação do profeta, Afshu salama bainakum, e espalhem e compartilhem as-salam, ou seja, saudação entre vós, como a gente vai ver esse dito. Então, quando começou agora, quem foi a primeira pessoa, a gente vai citar agora, que foi ensinada a cumprimentar dessa forma? Foi o nosso pai, Adão, que a paz de Deus esteja sobre ele. Foi o nosso pai, Adão, que a paz de Deus esteja sobre ele. E a gente sabe que o nosso pai é o quê? Um profeta de Deus. Nosso pai Adão é o quê? Um profeta de Deus. Então, qual que é a passagem que o profeta fala que a paz sobre ele? Quando Deus criou Adão, um dito um pouco longo, ele ensina, a gente quer o que fala sobre a saudação, a parte que fala sobre a saudação. Ele falou para Adão, vai até aquele grupo de anjos, e escuta o que eles vão te responder.
que eles vão te responder. E fala para eles, ou seja, vai até eles e sauda eles. Fala, assalamu alaikum. E vê o que eles vão te responder. Os anjos o que? Acrescentaram. Falaram o que? Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ou seja, acrescentaram wa rahmatullah. Ou seja, que a paz de Deus esteja sobre vós. Adão falou para os anjos. Os anjos o que responderam? Que a paz e a misericórdia, ou seja, adicionar a palavra o que? Misericórdia de Deus esteja sobre vós. Então, isso aqui foi uma ordem de Deus, o Altíssimo, e Deus fala para Adão que essa tahiyya, ou seja, essa saudação, esse cumprimento, é para você, Adão, e para a sua descendência, ou seja, para todos nós. Todos os profetas cumprimentavam dessa forma. Porque o que? É uma dádiva de Deus o Altíssimo para conosco, esse cumprimento, essa saudação. Então aqui foi o que, irmãos e irmãs? Quando começou isso? Então, desde quando começou o que? O mundo, podemos falar, o Adão, a criação de Adão. Então essa é o que? A evidência, podemos falar assim. Agora aqui ele fala o que? Também ensinou os anjos a ele o que? A acrescentar. Isso a gente vai ver daqui a pouco, até no Corão. Agora quando a pessoa te cumprimentar, se a pessoa te cumprimentar o que? Assalamu alaikum. O que é recomendado? A pessoa cumprimentar wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isso é o que é recomendado. Sempre acrescentar. Ou tu cumprimenta do mesmo jeito que ele te cumprimentou. Wa alaikum assalam. Isso a gente também vai o que? Citar. Então, as duas formas o que? Dá para cumprimentar. Mas a melhor é o que? Você sempre acrescentar como os anjos acrescentaram. Alguém ficou com uma dúvida? No Facebook, se alguém tiver uma dúvida, no Instagram, sinta-se à vontade. Os judeus mandavam era dessa forma ou era de outra forma? Os judeus. Todos os profetas eles saudavam dessa forma. A língua dele era diferente, ele não saudava salavore, era shalom, né? Só significa o que é a mesma coisa, a paz. Até hoje, se tu vê os cristãos, ele fala o que é paz. Claro que eles trocaram, falam paz de Jesus. É a paz do Senhor. Paz do Senhor é de Deus. Então eu cumprimento. Ou seja, te suplicando. Por isso que falam que é amém. Que é tipo uma súplica. Que Deus, o Altíssimo, te dê paz. Por isso que eles pronunciam o que é amém. Eles entendem também como que uma súplica, como a gente citou, que é um dos significados de Assalamu alaikum. Só que assim, ele diz amém, mas só que ele não volta a palavra para outra pessoa. A pessoa diz, né, que a paz, a paz do Senhor, ele diz que amém. Amém é que assim seja. Mas ele tem que voltar. Ele não retribui. Ele não retribui. O Ida falou, eles não retribuem. Fala o que? Amém. Ou seja, a mesma coisa que Deus te abençoe. Aí tu fala amém. Ou seja, ele não fala e que te abençoe também. Entendeu? A gente sabe que a pessoa, quando tu fala para um irmão, como diz o profeta que eu passo sobre ele, que Deus te abençoe. O anjo mesmo fala amém e para você o mesmo. Ou seja, o anjo que suplica por você. Se essa pessoa que não suplicou o mesmo, o anjo que suplica para você e para você o mesmo. Principalmente a melhor súplica é quando a pessoa suplica pelo seu irmão ausente, na sua ausência. Sabe que o irmão lá tem algum problema, está resolvendo, está passando por um momento difícil e você não consegue o que? Ajudar ele. Às vezes por causa das tuas condições financeiras, por exemplo. Mas o que tu faz para ele? Melhor coisa que você deve fazer para ele, suplicar.
que Deus facilite, que Deus traga uma solução para os problemas dele. Então, esse anjo que fala amém ou amin, ou seja, que Deus aceite e para você o mesmo. Essa palavra a gente viu que ela faz parte do aramaico, siriania, ou seja, o siriaco. Amém vem do siriaco, do aramaico. E tanto as línguas semíticas, todas são parecidas nisso, e também a língua que é latina. Também todos falam o quê? Amém. Por quê? Porque vem de uma origem só, que é o aramaico, que significa o quê? Que assim seja, que Deus aceite. Entenderam? Então ela vem da língua que Jesus fala sobre ele falar. Que hoje é pouco falado, né? Só em alguns lugares. Aqui tem também Ibn Raslan, rahimahullah, que ele segue a escola, né, do Shafi'i, e tem um grande livro que ele explica o que? Sobre os ditos proféticos, que é a Sunan Abi Dawud, que é um livro muito importante para nós, um dos 6 livros mais importantes para nós, falando sobre os ditos proféticos. E ele fez tipo de uma poesia, falando que a pessoa, que é obrigatório a pessoa responder essa saudação, mas tem algumas ocasiões que é o que? Detestável a pessoa responder o que? Essa saudação. Aí ele cita alguns. Por exemplo, a gente sabe, irmãos e irmãs, que quando a gente está na oração, quando a gente se encontra na oração, e uma pessoa cumprimenta a gente, acontece isso, né? Está orando, fazendo 2 ciclos de oração facultativa, por exemplo, e entra uma pessoa na mesquita e dá o salam. O que a pessoa nessa situação deve fazer? Você está na mesquita, fazendo a sua oração. Isso principalmente acontece em mesquitas grandes, que tem muito movimento, são movimentadas. Então, qualquer pessoa que entra, o quê? Yusallim, ou seja, sauda. Mas agora, como al-musalli, ou seja, o orante, o que ele deve o quê? Fazer nessa situação? Ou seja, faz que não escutou, primeira opção. Segunda opção, cumprimenta com a mão, por exemplo, com um sinal, né? Levantando a mão, por exemplo. Ou cumprimenta respondendo o aleikum salam dentro da oração. Deixa eu ver outra coisa que a gente pode falar. Ou quarta oração e fala o aleikum salam. Ou responde depois que acabar. Ou responde depois que acabar. O que vocês acham? O certo é responder depois que acabar. O seu Zé falou, olha, o correto é responder, ou seja, falar, o seu Zé quer dizer, depois que acabar a oração. Tem alguém que tem uma opinião, além da opinião do seu Zé? Para mim o certo é isso mesmo, não responder. Não responder. Responder depois também. Depois, fazer sua oração depois. E as irmãs, têm uma opinião? Se estiver orando, continua orando. Aí quando terminar a oração, levanta e cumprimenta a pessoa, o irmão. Ou aí. Aceita. Existe uma forma, a pessoa, mas existe uma forma. Eu não sei o nome dessa forma, mas existe o nome dessa palavra. Mas existe. É a mesma forma quando você está orando e chega uma pessoa, bate na sua porta, você responde uma palavra. Eu não lembro essa palavra, mas você responde. E você, Aguinaldo, tem uma opinião? Eu não lembro. Eu não lembro essa palavra. E você, Jairo? A mesma. Eu não lembro. Então entraram num consenso, mashallah. Concordaram todos. Então quem sou eu para como você chama? Tá certo ou é caraca?
Agora, tem detalhes. Agora, por exemplo, a pessoa está em oração. A pessoa se encontra em oração. A pessoa que entrar, se ela cumprimentar, vamos falar, se ela cumprimentar, a sunna faz parte o que da sunna, da tradição profética, a pessoa o que cumprimentar dessa forma, não falando um sinal, ou seja, levanta a mão ou um dedo, alguma coisa que mostra que ele o que respondeu. Essa é a sunna, como o profeta que a paz sobre ele fez, no dito do Jabir, que ele cumprimenta o profeta em oração e o profeta não responde, só faz um sinal. Aí depois ele explica para ele que ele estava em oração, por isso que ele não respondeu. Depois ele também o que? Respondeu falando, que é o que o seu Zé falou. Ou seja, tu responde falando, mas quando acabar a oração. Quando acabar a oração. Dentro da oração, como que tu responde? Fazendo sinal. E se não fizer, não há problema. Tu responde o que? Quando terminar. Quando terminar a oração. Mas se a pessoa responde falando, Ele chama. Invalida a oração. aí ó, falou irmão, invalida a oração. Vai ter que o que? Recomeçar a oração, invalida a oração, se a pessoa o que? Responde. Então dessa forma, quem quer responder, que responde o que? Fazendo um sinal, como está o que? Respondendo. Quando acabar, a pessoa fala o que? Wa alaikum salam. Responde o que? Falando. Como que se chama a palavra quando você, de repente, a pessoa vem, parece que te chama. Ô fulano, existe uma palavra. Mas às vezes não é palavra, isso é lembranças. O que você fala? Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. entendeu? Para avisar a pessoa, para ela entender que você está rezando. Então, Ou seja, uma recordação. você pode usar essa palavra? Em casa, sim. Aqui não, aqui é sunna. A sunna é você o que? Fazer como o profeta fez, que passou sobre ele. Com a mão. Com a mão. Entendeu? Essa é a sunna. E a gente sabe que aqui o que ele está falando, a gente usa às vezes na oração, mas é quando, tipo, o imã erra, se esquece, fala o que? Subhanallah. Para ele entender o que? Que ele errou. Entendeu? Mas nessa ocasião, o que é sunna? Você fazer com a mão o sinal. E quando acabar, cumprimentar. Agora, por que? Eles têm essa evidência do profeta que passou sobre ele. E também a gente sabe, irmãos e irmãs, que o movimento pouco na oração não invalida ela. Como diz a Aisha, um hadith que foi narrado pelo Abu Daud, o Nasai e outros livros. A Aisha fala que uma vez o profeta estava rezando e a porta estava o quê? Trancada. E ela bateu na porta. Ele se movimentou e abriu o que? A porta para ela. E voltou a rezar. Quer dizer que o movimento, ou seja, o pouco movimento que tu faz na oração, não invalida a oração. E também tem um dito que foi narrado pelo Abu Qatada, que está no Bukhari e no Muslim, que o profeta rezava com a Umama, que era a neta dele, rezava nos braços. E claro que a criança, quando está nos braços, o quê? Vai se movimentar. E tu também vai se movimentar, é claro. E quando ele ia fazer a prostração, ele deixava ela o quê? No lado, se prostrava. Depois pegava ela novamente quando ia se levantar. O que os sábios entenderam? Que o movimento pouco na oração não invalida. Principalmente agora, isso acontece nas mesquitas, as pessoas não entendem. Começa a tocar o telefone. Às vezes, é até música que coloca. Aquela música, a pessoa tudo rezando. Ele não quer se movimentar na oração. Não me movimento na oração. Deixa todo mundo incomodado com aquela música para ele não se movimentar. Não, nessa hora o que? Se movimenta e desliga o teu telefone. Desliga esse som que está saindo. Não invalida o que? A oração. Deixa eu ver se eu não... Outra coisa... tem outro dito também, que foi narrado pelo Ahmad, que o Ibn Abbas, primo do profeta,
foi orar com ele de noite, na casa da Meimuna, que é a esposa do profeta, a tia dele. E ele entrou para rezar, o profeta estava rezando, ele queria acompanhar o profeta e entrou no lado esquerdo do profeta. O profeta fez assim, botou ele no lado direito. Quer dizer, se invalidasse esse ato, o profeta ia recomeçar a oração. E são várias evidências que fala, que mostram, não é o assunto da gente, mas como a gente entrou nesse assunto, que mostram que não invalida a oração, o movimento pouco movimento dentro da oração. Por exemplo, às vezes a pessoa faz assim, cai alguma coisa, tu faz assim, tira, não é verdade? Ou às vezes quando tu faz a prostração, vem alguma coisa, isso aí não invalida a oração da pessoa. Aí depois Ibn Raslan, rahimahullah, ele cita algumas coisas que a gente não deve cumprimentar nessas situações, na oração, como a gente explicou, na hora da comida, na hora de beber, na hora da leitura do Alcorão, na hora que a pessoa está suplicando, na hora que a pessoa está recordando de Deus. Principalmente tem irmãos que quando estão suplicando ou recordando de Deus ou lendo o Alcorão, essa pessoa não se encontra nesse mundo, tem uma temência, uma devoção perante a Deus, tu não vai lá atrapalhar a pessoa. Por exemplo, está ali, subhanallah, alhamdulillah, pessoa concentrada, pessoa deixa, não cumprimenta ele nessa hora. Quando ele acabar, a pessoa cumprimenta. E claro, se ele te cumprimentar, é obrigatório você responder, mas quando? Depois que tu acabar isso que a gente está citando. Na hora da khutbah, a pessoa está fazendo a khutbah de sexta-feira, vem a pessoa que quer cumprimentar, não se cumprimenta nessa hora, você senta ou faz as tuas 2 rak'ah, você senta depois, não cumprimenta a pessoa que está fazendo a palestra. Também nesse local ele cita. Um comentário aqui. Um comentário aqui no princípio, o irmão está comentando aqui que eu acho falta de educação falar na hora que a pessoa está orando. Sim, mas aqui não está falando, pessoa, que ela sauda. Às vezes não quer dizer que ela está saudando a pessoa em si, mas é um costume que tem a pessoa quando entra na mesquita, entra saudando. E deparou com a pessoa rezando. É isso que a gente está querendo dizer. A gente não está falando a pessoa vai lá vendo o cara rezar, salam aleikum. Ninguém faz isso. Mas a pessoa, só de entrar, ela já tem o costume de cumprimentar. Então, ela se depara com a pessoa rezando. Para essa pessoa não invalidar a oração dela. Não invalidar a oração dela. Mas agora, se a gente falar, se fosse uma pessoa, olha, para vocês verem como é o conhecimento. Se fosse uma pessoa que não entende, não tem informação que isso invalida a oração dela. Uma pessoa que não sabe que isso invalida a oração dela. Que responder, por exemplo, invalida a oração dela, responde em voz alta. O que a gente fala para essa pessoa? Por causa da ignorância dela, a gente fala para ela, olha, tu não precisa fazer a oração novamente. Ou a gente fala para ela, não, tu deve repetir a oração. Isso aí tem divergência, mas o melhor o que é ela repetir a oração. Porque falar invalida a oração. Falar invalida a oração, mesmo tendo outra opinião que a pessoa quando ignora alguns assuntos não precisa refazer, e essa opinião do Shawkani e o Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi. Outra coisa que ele cita também, além da khutbah, ou seja, do sermão, a pessoa quando está fazendo as suas necessidades físicas, também não se cumprimenta a pessoa quando está nessa situação. E se for cumprimentado, responde quando acabar, quando sair. Também na hora do adhan, a pessoa está chamando a oração, tu vem cumprimentar. Aquele momento é para a gente escutar o chamamento e repetir o que a pessoa que está fazendo o chamamento, repetir as palavras. Na hora do iqama, a mesma coisa, quando vai iniciar a oração, também não se dá salam nessa hora. Então isso aqui são boas condutas, a gente pode falar, boas condutas que a pessoa deve saber.
boas condutas que a pessoa deve fazer. Também quando a pessoa que está na frente do juiz, o juiz está ali julgando, vem ele, chega o quê? Cumprimentando o juiz. Nessa hora não, pega e senta. Também não se cumprimenta o que? O juiz, quando ele está o que? Julgando. Isso aqui também mostra o que, irmãos e irmãs? Para não tirar o que? A concentração da pessoa também. Às vezes a pessoa está fazendo um sermão, tu chega e cumprimenta. Às vezes o que? Perde a concentração a pessoa. Está falando sobre um assunto, às vezes delicado, que tem detalhes, tu perde o que? Tu tira a concentração dessa pessoa. Mas é obrigatório, como eu falei. Começar com salam não é obrigatório. É o que é recomendado. É recomendado a pessoa começar, cumprimentar os irmãos. Mas é obrigatório o que? Você responder. Por causa do versículo que se encontra na Surat Nisa, que a gente vai ver. Então aqui a gente vai ler um pouco também do que falou o Nawawi, rahimahullah. Que falou o Nawawi, que é no livro que é o Jardim dos Virtuosos. O Jardim dos Virtuosos, que é a página 453. 453. Começa aqui com o versículo do Alcorão. O versículo do Alcorão, que está no capítulo 24, versículo 27. Capítulo 24, versículo 27. Ele começa com esse versículo. Quem gostaria de ler? Eu vou ler. Vai ler? Então tem que pegar o microfone. É tão forte a tua voz. Ó crente, não entreis em casa alguma além da vossa, a menos que peçais permissão e saudeis os seus moradores. Obrigado. Aqui o que fala? O que vocês entenderam? Deus Altíssimo. O que ele está nos ordenando aqui? Ó crentes, não entreis, ou seja, não entram na casa alguma além da vossa, ou seja, na casa dos outros. Não entrem na casa dos outros, a menos que peçais, ou seja, a menos que vocês peçam permissão e saudais os seus moradores. Como que é pedir permissão? Só como que tu vai fazer isso? Saudar primeiro. Isso aqui é um assunto que tem divergência. O Jair, o que falou? A permissão aqui é o próprio salam. Tem sábios que têm essa explicação. E tem sábios que falam, não, a permissão aqui é você falar, ô de casa, posso entrar? Depois se cumprimenta. Como vem aqui em ordem, a hora para vocês verem, presta atenção. A permissão e depois e saudais. O que vem primeiro? A permissão. Não, a permissão. Aqui, olha primeiro. Peçais permissão. Hatta tasta'mithu ou tasta'dhinu, como lia o Ubay ibn Mas'ud e outros companheiros. Então, a permissão vem primeiro. Então, o que é permissão? Para a gente não falar que tudo é a mesma coisa, o Corão tem o que? A sua eloquência. Isso não é isso, é claro. Então, significa permissão. O que é permissão? Você falar, ô de casa, posso passar, posso entrar, com licença, ou bater na porta, tudo é permissão. Se está batendo na porta, fala o quê? É o fulano. Depois o quê? Tu cumprimenta. E tem sábios que entenderam o quê? Que o próprio salam, o que é? É a permissão. Quando a pessoa fala assalamu alaikum, já está o que? Avisando que chegou alguém. Posso entrar? Ou seja, deixa a permissão depois do salam. Se for seu sogro ou sua mãe? Se for o seu sogro ou a sua mãe. Aqui, a casa aqui é uma pergunta interessante, porque Deus fala o quê?
não entreis em casa alguma além da vossa. Agora o seu sogro, prestem atenção, a casa da filha dele é a casa dele? Não é a casa dele. Agora ele pode entrar sem permissão, vamos falar, segundo o Ita que está perguntando, vamos colocar esse exemplo em prática. Agora imagina se ele não bate na porta, pega e começa a entrar. Você não está vestido, você está na sua casa, ou está com uma roupa que você fica na frente da sua esposa, e ela também, ela não é a filha dele, mas ele não pode ver ela com uma roupa íntima, por exemplo, ele vai lá e entra, não dá, entendeu? Ou seja, as vossas casas, seja a tua casa, tu tem direito de entrar, tua casa, e também faz parte do edab, da boa conduta, mesmo na tua casa, o que tu fazer? Apertar a campainha, depois entrar, faz parte do edab, isso é edab, não é uma coisa obrigatória, mas a boa conduta, para avisar que você está o quê? Chegando, entendeu? Até o Jaber, quando cumprimentou um profeta, que a paz de Deus sobre ele, bateu na porta, o profeta falou, quem? Ele falou, ana, ou seja, eu. Aí o profeta falou, ana, ou seja, eu. Ele, o que ele entendeu? O profeta não gostou dessa resposta. O correto é tu falar o que quando tu bate na porta? Sou eu, fulano. Só agora tu falou, sou eu. Eu vou saber quem é tu. Entendeu? Eu vou saber. Então o profeta repetiu a palavra para ele o que? Entender que o correto é o que? Tu falar o que? Bate na porta, é o Muhammad, é o Ahmad, é o Zaid, é o Hisham, a pessoa que for, entendeu? Isso faz parte o que? Da boa conduta. Na nossa casa, a gente quando chega, primeiro tem que bater ou salão? Não, aqui, o que eu estou falando, a gente quando entra em casa, a gente fala salam, mas eu estou querendo dizer aqui, faz parte da boa conduta, não estou falando que isso é obrigatório, estou falando que faz parte da boa conduta, o que a pessoa quer avisar, quando está chegando em casa, avisar, batendo na porta, tocando a campainha, o que for possível, mas se entrar, é sua casa, aqui que Deus fala, é sua casa, aqui Deus está falando da casa que não é sua, que você tem que fazer o quê? Pedir a permissão, mas a casa que é sua, não precisa pedir o quê? A permissão. Então, o que os sábios explicaram sobre esse versículo? A gente vai ver também as vantagens do salam. A gente separou aqui algumas passagens dos sábios explicando sobre esse versículo, que é bem interessante, a pessoa o quê? Entender o que significa o quê? Pode perguntar aí. São Paulo estava trabalhando e ele falou para mim que um certo dia pegou uma pessoa batendo na porta dele. E ele perguntava quem é. O cara falava essa palavra, o Thiago falou. Eu? Quem é? Eu? Ah, você não tem nome não? Peraí, você vai dizer o seu nome. Aí ele pegou a espingarda. Peraí, você vai ver quem é eu. Você vai dizer agora o seu nome. Aí não, então, aí não. Não foi, o rapaz estava falando isso. Quem é eu? Eu sei lá quem é eu? Não tem nome não? Peraí que você vai falar. Isso também mostra o que? Para facilitar, né? Para a pessoa saber. Faz parte também da educação da pessoa, o que é falar o nome. Falar o que é o nome da pessoa. Se a pessoa chamar a casa dele, ela está esperando na porta já. Fala, se eu não quiser entrar, se eu não quiser entrar, por exemplo. Aí tu fala para a pessoa, não estou ocupado, não. Agora não é um bom momento para mim. Porque uma vez uma moradora me chamou para ir no apartamento dela, eu não quis entrar não, só entrei porque ela entrou para e a empregada gritou. Ela estava na porta dela e falou, entra, aí eu fiz assim com a cabeça que não. Aí ela entrou. Tem todo o direito de não querer entrar. Estou querendo te dizer, se tu for para a casa da pessoa, às vezes tu vai com dois propósitos. Ou de esperar ele para ele sair, para te ir para um lugar que vocês combinaram, ou para entrar. Aqui está falando o que? Se a pessoa quer entrar. A gente tem que entender o que? O versículo. Se a pessoa quer entrar, ela pode entrar abrindo a porta? Não pode. Tem o que se chama no Islã, tem essas mínimas ocasiões, o Islã o que explicou. Deus deixou claro até no Corão. Para a gente o que?
ter caráter, ética. Como o profeta fala que passa sobre ele, eu não fui enviado para vós a não ser para aperfeiçoar a boa conduta, a excelência do caráter. Isso são tudo o que? Isso aqui tu estuda na parte o que do adab, que se chama o que é boa conduta. Os sábios citam isso, que tem a ver o que? Claro, com a jurisprudência, mas isso é citado o que? Na parte da boa conduta. A pessoa tem boa conduta para comer, para visitar as pessoas, para conversar, para até sentar na mesquita, como sentar. Isso se chama o que? Boa conduta. E um muçulmano deve ter o que? Boa conduta, tanto na mesquita, tanto na sua casa, tanto fora da mesquita. Deve ser uma pessoa com uma boa conduta. Então, o que os sábios explicaram sobre esse versículo? Agora a gente viu com permissão aqui, que fala o quê? Que peçais permissão. Deus, o Altíssimo, fala que a gente deve pedir o quê? Permissão. Ibn Abbas, ele fala o quê? Que aqui a testanisu, ou testanisu, desculpa, significa o quê? Testadinu, ou seja, a mesma coisa. Quer dizer que a tradução do irmão Samir, que Deus preserve ele e abençoe, está correta. Testazinu, ou testadinu, está correta, ou seja, permissão. Aí, explicando isso, também pode significar o que? Listnas, que significa o que? A pessoa pedir o que? Quando ver uma pessoa na porta, isso é quando vê o que? A pessoa na porta, se chama lipsor, ou seja, a pessoa, quando enxergar essa pessoa, pedir o que? A permissão também, pode significar isso, a palavra inni anastu nara, como Moisés fala quando ele viu o que? O fogo. Ele falou, eu enxerguei o fogo, para ver se tinha alguma notícia daquele fogo. E lá ele recebeu o que? A profecia, quando Deus o Altíssimo que falou com ele, que a gente sabe que Deus falou com Moisés. E tem várias outras o que? Explicações. Mas agora aqui, a gente não pode entrar aqui, o Al-Baghawi, rahimahullah, explicando esse versículo, ele fala, a gente não pode entrar na casa de outra pessoa, a não ser depois de cumprimentar e pedir permissão. E depois tem divergência, será que a gente pede permissão primeiro, ou dá um salam primeiro? A maioria das pessoas falam que primeiro é saudação, o correto é saudar, depois o que? Pedir a permissão. E tem alguns sábios que falam o que? Que o correto é você o quê? Pedir a permissão primeiro. Pedir a permissão primeiro. E a permissão o que é? É você falar, posso entrar? Isso o que é? Serve como permissão. Qualquer coisa que der para entender que serve como permissão, a pessoa o que? Deve fazer. Tanto antes do salam ou como depois do salam, não tem problema. Foi lá, chegou na casa de uma pessoa, Assalamu alaikum. Depois eu posso entrar. Se a pessoa, por exemplo, falar, ó, sinta essa vontade, seja bem-vindo, não precisa a pessoa pedir o quê? Permissão, porque ela já te deu a permissão. Então qual que é o motivo de tu pedir o quê? Permissão. É quando que ela não te dar essa permissão. Ok, então? Mas aí, se a pessoa for muçulmana, você vai falar Salamu alaikum. Se não for muçulmano, você vai falar Salamu alaikum, ela vai dizer, o que é isso? Claro, isso aqui, eles estão falando aqui, ó crentes. Deus está falando que o Altíssimo está falando com os crentes, com as pessoas submissas a Deus. E a gente sabe que a pessoa que não é muçulmana, quando te cumprimenta, como os adeptos do livro, tu fala aqui, wa alaika, ou wa alaikum, ou seja, igualmente para vós também. Quando vem uma pessoa e fala, ó, que a paz de Deus esteja sobre vós, tu fala o quê? Wa alaikum, e para vós, quando é o quê? Os cristãos. Mas agora o Ita está querendo dizer, eu estou entendendo ele, está falando, tá, mas isso aqui não é comum entre nós. Vou chegar lá falando isso, as pessoas vão estranhar. Claro, se não é muçulmano, que tu vai falar, bom dia, senhor, tudo bem, olá, posso entrar? Dessa forma, tu vai saudar como você sauda qualquer pessoa. Então aqui,
tem uma passagem que fala o quê? Que um dos companheiros do profeta se chama Kalada ibn Hanbal. Ele fala que foi ter com o profeta, que é paz sobre ele, ou seja, foi falar com ele. E quando ele entrou lá para falar com o profeta, ele não cumprimentou e não pediu permissão. E o profeta, o que falou para ele? Volte e cumprimenta. Volte e cumprimenta. E depois falou para ele e fala o que? Adkhul, ou seja, eu posso entrar, ou seja, o profeta, que é paz sobre ele, explicando esse versículo, ou não é explicando esse versículo, a gente entende do ato profético que ele falou o que para esse companheiro, o Kalada ibn Hanbal, que quando ele entrou e não cumprimentou e não pediu permissão, o que o profeta falou para ele, que é paz sobre ele? Volte, cumprimenta e depois o que? Peça permissão. Quer dizer que primeiro a pessoa deve o que? Cumprimentar. Por isso que a maioria dos sábios o que? Tomaram esse dito como uma evidência e falaram que a salam, ou seja, a saudação, vem primeiro do que a permissão. Mas como eu falei, não há problema algum se a pessoa o que? Pedir a permissão e depois falar o que? O salam. E depois também tem uma passagem do Ibn Omar, que uma pessoa foi lá e falou para ele o que? Primeiro pediu a permissão. O Ibn Omar o que? Não deu a permissão para ele. Deixou ele parado. Aí depois falou para ele, primeiro cumprimenta e depois o que? Peça permissão. Aí pode falar alguém, mas o versículo, o que diz? Agora, pode vir uma pessoa querer o quê? Olha, eu contesto. Porque o versículo fala primeiro o quê? A permissão. A gente sabe, qualquer pessoa que estudou língua árabe sabe disso, que tem o quê? Taqdim wa ta'khir fil kalam. Ou seja, os árabes, eles têm costume disso, faz parte da língua árabe, da eloquência da língua árabe. A gente o quê? Deixar algo para trás, quando a gente está falando uma frase, e também antecipar algo. Isso acontece muito no Alcorão. Por exemplo, eu falo para ti, olha, eu vou viajar e vou passar na casa do fulano para pegar as minhas coisas. Ele vai viajar e vai passar na casa do fulano para pegar as coisas dele para viajar. Preste atenção. Se ele vai pegar as coisas dele para viajar na casa do fulano, o que ele vai fazer primeiro? Não, presta atenção, não estou falando de permissão, esquece a permissão agora. Para vocês entenderem, se alguém querer responder isso, os sábios responderam. Agora, na língua árabe, é correto você falar o quê? Eu vou viajar e vou passar na casa do fulano para pegar as minhas coisas, para viajar. Quer dizer, o que ele vai fazer primeiro? Vai passar na casa dessa pessoa para pegar as coisas para viajar. Mas ele usou viajar primeiro. Mas a gente entende o quê? Que ele vai passar primeiro lá para viajar. Entendeu? Isso acontece no Alcorão. Então não quer dizer que vem só a permissão antes, que ela tem que ser o quê? Em primeiro. Até quando a gente vê na passagem de Jesus, que é paz sobre ele, no Alcorão, Deus fala o quê? Que levou ele, ou seja, que deixou ele, depois falar o quê? Levou ele até o céu. Só antes de levar ele até o céu, o quê? Como explicam alguns sábios, adormeceu ele. Jesus não morreu, foi adormecido e depois levado para o céu. Tem uns que falam não, primeiro o quê? Ele levou ele ao céu, depois adormeceu. Pode ser também. Não há problema na língua árabe. Isso que eu quero dizer. Então, a maioria dos sábios fala que primeiro a pessoa que cumprimenta, depois a pessoa pede a permissão, de acordo com como foi narrado aqui pelo profeta que é paz sobre ele. E também, isso aqui foi narrado pelo Ibn Abi Shayba. E o outro,
do Ibn Umar, que é o companheiro do profeta, que também Ibn Abi Shayba, ele o que? Falou isso. Falou que o Ibn Umar fez isso. Quando a pessoa pediu para ele, olha, queria entrar, ele não deu essa permissão, mesmo ele falando, me permite entrar, posso entrar, ele não deu a permissão até ensinar a ele o que? A cumprimentar e depois pedir a permissão. Outra coisa agora, irmãos e irmãs, são várias as passagens, não é só essa, tem várias, mas isso aqui o que? Já serve o que? Como evidência. Também tem a passagem do Abu Sa'id al-Khudri, que narra do Abu Musa al-Ash'ari. Porque o Abu Musa al-Ash'ari, que é um dos grandes companheiros do profeta, ele foi com Umar ibn Khattab, que é o segundo melhor companheiro do profeta, que Deus esteja satisfeito com eles. Foi lá e bateu na porta dele uma vez, não veio, esperou. Bateu a segunda vez, não veio. Bateu a terceira vez, não veio, pegou e foi embora. Aí o Omar abriu a porta e viu ele indo, chamou ele, falou, por que tu foi embora? Ele falou, eu escutei do profeta, que a paz de Deus sobre ele, falar que quando a pessoa pede 3 vezes para entrar no local e não foi dada essa permissão, a pessoa deve o quê? Voltar, ir embora. Aí ele falou, quem que escutou isso? Quem que estava presente, que sabe disso? Aí ele chama o Sa'id al-Khudri, que é outro companheiro do profeta, que testemunha, fala, não, eu estava presente, o profeta mesmo falou isso. Então também isso é uma evidência que a gente deve o quê? Sempre pedir o quê? Autorização, permissão antes de entrar. E agora essas 3, o que significa? Por que 3 vezes? Hassan al-Basri, ele explica pra gente, rahimahullah. Qual que é o segredo dessas 3 vezes que o profeta fala? Hassan, ele fala, a primeira é para você avisar que tem alguém, tem a presença de alguém na sua porta. A segunda vez é você o quê? Esperar dele a ordem de você o quê? Poder entrar. E a terceira é a mesma coisa que você está o quê? Pedindo para ele a permissão de se retirar. A permissão de se retirar. Então, por causa disso, o quê? O profeta fala que passou sobre ele 3 vezes. Outra coisa agora, irmãos e irmãs, as vantagens que tem do Salamu Alaikum, pessoa de falar essa palavra, essa saudação, são várias as virtudes, uma delas, claro que são várias, mas vamos citar uma, que ela e a principal, é um dos motivos, podemos falar, da pessoa entrar no paraíso. É um dos motivos da pessoa entrar no paraíso. Qual que é o maior objetivo nosso nessa vida? Agradar a Deus Altíssimo, não é verdade? E qual que é a recompensa disso? Aquele que Deus está satisfeito com ele. Qual que é a recompensa para essa pessoa? Paraíso. Deus terá o que? Misericórdia dessa pessoa. Deus perdoará os pecados dessa pessoa. Deus vai exaltar essa pessoa. E Deus colocará essa pessoa o que? No paraíso. Então, um dos motivos da gente entrar no paraíso é o que? Falando salam. O que o profeta fala? O profeta que passa sobre ele fala: ó pessoas, afshu salam, ou seja, compartilhem, espalhem o salam e dão comida para os necessitados. E sempre, como a gente pode falar, juntem os laços familiares, ou seja, sempre mantêm os laços familiares e rezam à noite, e as pessoas o quê? Ou seja, na hora que as pessoas estão dormindo, ou seja, na madrugada. Acordar, a gente sabe que é sunna, a pessoa o quê? Acordar à noite e rezar de madrugada, quando as pessoas se encontram o quê? Dormindo. E o que o profeta fala? Tadkhulul jannah bis-salam, vocês entrarão no paraíso em paz. 4 coisas o profeta cita. A primeira delas qual que é?
você compartilhar o salam. Saudar as pessoas. A segunda é o que? Alimentar os necessitados. A terceira qual que é? Quem que decorou? Rezar à noite. Rezar à noite é a quarta. Rezar à noite é a quarta. A terceira? São 4. Qual que é a terceira? Os laços familiares. Manter o que? Os laços familiares. E a quarta, rezar à noite quando as pessoas se encontram o que? Dormindo. 4 coisas que a gente tem que colocar na vida da gente, irmãos e irmãs. Sempre cumprimentar o que? Os irmãos. Assalamu alaikum. E a gente sabe, como o profeta fala que eu passo sobre ele, aquele que inicia com salam é melhor do que aquele que não iniciou. Mostra a humildade da pessoa. Sempre tenta o que? Falar o salam primeiro que o irmão. Pessoa mais humilde, quem fala o que dá o salam, é melhor. Outra coisa, alimentar os pobres, os necessitados. Se Deus, o Altíssimo, deu condição para você, deu riqueza, use dessa riqueza o que? Para alimentar os pobres, os necessitados. Depois os familiares, visitar os familiares. A pessoa benevolente com os familiares é aquela pessoa que visita eles, mesmo que eles não visitam ela. Entendeu? O fulano não me visita, então não vou visitar. Isso aí não é benevolente. Benevolente é aquela pessoa que visita o tio, a tia, os familiares, mesmo que eles não estão nem aí para ele. Essa pessoa é melhor. E o último é o que? A pessoa rezar à noite. Como a gente sabe, o Salaf, as pessoas virtuosas dessa nação, eles oravam à noite e as próprias esposas não sabiam que eles faziam essa oração. Imagina, a esposa que dorme com você na mesma cama, eles o que? Se levantavam sem fazer barulho e oravam. Tudo o que? Para agradar a Deus. Nem a esposa sabia que eles faziam essa oração à noite. O profeta está falando para nós a mesma coisa, uma língua mais fácil para a gente entender. Vocês querem entrar no paraíso com facilidade, não querem cansar muito, fazem essas 4 coisas. Entendeu o que o profeta quer dizer? Vocês querem entrar no paraíso com facilidade, com tranquilidade, sem se esforçar muito, fazem essas 4 coisas que eu estou dizendo para vocês, que são coisas fáceis. O que é difícil da gente dar as-salam, sabendo que a gente está pronunciando o nome de Deus? As-salam é o nome de Deus. O que tem de difícil nisso? Depois, ajudar os pobres com aquilo que tu tem, o profeta querendo dizer. Não é para te ir lá vender a tua casa, deixar tua família com fome e falar que é da caridade. Não, o que tu tem. Olha, eu tenho condição para ajudar um irmão por semana. Não tem problema, ajuda esse irmão. E o terceiro, visitar os familiares. Tipo sábado, domingo, que você tem tempo, que você não trabalha, vai visitar um tio nesse domingo. Domingo que vem, visita outro tio. O próximo domingo, visita a tia, visita o primo, visita a prima. Entenderam? O que tem de difícil? E rezar à noite quando as pessoas estão dormindo. O profeta não está falando ficar toda noite rezando. O que tu conseguir? Olha, eu consigo me levantar antes da alvorada por meia hora e consigo fazer 5 orações, por exemplo. Essa meia hora, está bem. Você entrará no paraíso o quê? Com facilidade, em paz. São o quê? Atos, ações que se a gente se esforçar, a gente consegue o quê? Praticar elas, não é verdade? Se a gente se esforçar, a gente consegue praticar essas 4 ações virtuosas, como o profeta citou. Outra virtude que tem, a gente sabe que isso traz o que? Amor entre nós. Tem muitas pessoas que não sabem que isso traz amor entre os irmãos, a irmandade. O que o profeta fala que é sobre ele?
vocês não entrarão no paraíso, como está no Muslim esse dito, vocês não entrarão no paraíso até que vocês, vocês não entrarão no paraíso até que vocês creiam, até que vocês sejam crentes, e vocês não vão ser crentes até que se amem. Olha como é forte isso, olha essa reflexão, se a pessoa entender isso. Vocês não entrarão no paraíso até que vocês o quê? Creem, e vocês não vão crer até que vocês se amem. Olha o quão forte é isso. Ou seja, eu não vou completar a minha fé, eu não vou aperfeiçoar a minha fé até que eu deseje para o meu irmão aquilo que eu desejo para mim mesmo. O quão profundo é? Sim, um dos mandamentos. Amar o próximo, né? Entenderam? Ou seja, a minha fé não vai ser completa, como esse dito foi narrado também pelo Bukhari, mas um pouco diferente, que o Anas fala que escutou o profeta que passou sobre ele dizer o quê? Não vai ser um verdadeiro crente, ou não vai ter uma fé completa até que tu deseja para o seu irmão aquilo que você deseja para si mesmo. Ó. E tem outra versão, até que você deseja para o seu vizinho aquilo que você deseja para si mesmo. Qual que é a diferença? Não tem diferença. Tem diferença. Pessoa esperta vai entender essa diferença. Primeiro o profeta fala o que? Seu irmão. O que a gente entende? Irmão muçulmano. Mas quando ele fala o seu vizinho... O seu vizinho é irmão também. Sim, mas o vizinho aqui pode ser um cristão, pode ser um não muçulmano. Aqui é. Então quer dizer que tu não vai ser um verdadeiro crente, tu não vai ter uma verdadeira fé completa até que tu deseje do fundo do seu coração o bem, o melhor para seu irmão muçulmano e para seu irmão não muçulmano. Para vocês verem. Porque a gente tem que entender, se o profeta fala que é seu vizinho, quem que era o vizinho do profeta Muhammad lá na Medina? Os judeus, tanto do profeta como dos companheiros do profeta. Se for o que é essa versão, que diz o que é vizinho. A gente tem que desejar para todas as pessoas o que é o bem, o melhor. Por isso que Deus Altíssimo fala na Surah Al-Baqarah: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, e dizem para as pessoas belas palavras. Falou para os muçulmanos, falou para os crentes, para os irmãos, falou para todas as pessoas, an-nas, ou seja, para toda a humanidade. Você deve falar o quê? Coisas boas, belas palavras. Então o profeta fala, depois de falar isso, o profeta não deixou assim, não vai entrar no paraíso a não ser que crê. E você não vai crer até o quê? Que se ame. Aí o profeta acrescenta: e querem que eu diga para vós algo, se vocês fizerem, vocês vão se amar. Eles falaram, claro, o profeta de Deus, os companheiros. Ele que falou? Afshu salama bainakum, e espalhem e compartilhem as-salam, ou seja, a paz, a saudação, o cumprimento entre vocês. Querem criar um vínculo forte entre vocês? O que vocês devem fazer? Se cumprimentarem bastante, se saudarem. Sempre o que? Viu, irmão? Cumprimenta ele. Saiu um pouco da mesquita, voltou, cumprimenta. Isso cria o que? Amor. Isso cria amor entre os irmãos. E também eu sempre gosto de citar essa passagem, como foi narrado em alguns livros de história islâmica, mostrando na prática, ou seja, na realidade, o que é isso, uma pessoa que pratica. Chegou um homem querendo se divorciar o quê? Da sua esposa. Falou: olha, eu não aguento mais, essa mulher eu não quero, eu quero me divorciar, falando para esse sábio. Aí o sábio falou: olha, é permissível o divórcio no Islã, mas por que você não tenta mais uma vez? Eu vou te ensinar algo
se você fizer, tudo vai dar certo, se Deus quiser. Ele ensinou para ele essa sunnah, ou seja, espalhar o salam. Ifshā o salam é sunnah, ou seja, você espalhar ele faz parte da sunnah do profeta Muhammad, e como a gente viu, é recomendado, mustahab, mandub, é recomendado. Toda vez que você voltar em casa ou entrar em casa, fala para sua mulher o que? Assalamu alaikum. Não entre em casa sem falar isso. Toda hora que você vê ela. Esse foi o conselho desse sábio, ou seja, para essa pessoa praticar a sunnah. Isso é bênção, irmãos. Isso é a virtude da sunnah na vida da pessoa. Às vezes a pessoa não dá bola, que é uma sunnah. Só dá salam, não sabe o que tem atrás disso. Então, ele deu esse conselho e aquele jovem o quê? Você foi. E ele não viu mais esse jovem só após alguns meses. E quando viu ele, fulano, meu jovem, como vai? Tudo bem? E aí, tu sumiu? Nunca mais? Ele fala, olha, Sheikh, que Deus te abençoe. Eu pratiquei aquela sunnah que tu me ensinou do nosso profeta, que é a paz sobre ele. E hoje, graças a Deus, a gente está o quê? Felizes. Nosso lar está feliz. Estamos bem um com o outro. Por que ele está falando isso? Por que aconteceu isso? Por ele ter praticado uma sunnah, irmãos. Uma coisa que muitos falam, é facultativo, mas não sabem as bênçãos que tem nessa sunnah. Então, por isso, sempre quando entrar em casa, cumprimente os familiares, principalmente a esposa. Cumprimente, não sabe o valor que tem, fora a recompensa que tu ganha, como a gente não deu para citar, são vários, a recompensa, as virtudes, inshallah que a gente continua essa aula na próxima semana. São várias as virtudes, fora que tu está sendo recompensado por Deus Altíssimo, e a maior bênção não é recompensa, como o profeta fala, 10 recompensas, 20 ou 30. A maior recompensa é o quê? De criar um vínculo amoroso entre você e a sua família. Tem recompensa maior do que isso? E você está cumprindo o mandamento de Deus que Ele ordenou para o primeiro ser humano, que é quem? Adão, alayhi salam, profeta Adão, que a paz de Deus sobre ele. Então, irmãos e irmãs, as-salam sempre tem que estar o quê? Nas nossas línguas. Sempre cumprimentando o quê? Os irmãos. E como o profeta fala, que é sobre ele, o melhor é aquele que começa com salam. Vamos sempre ter o que? Ser os melhores. Procurar sempre evoluir. Hoje eu sou alguém, amanhã eu quero ser melhor do que eu sou hoje. Esse que é o propósito o que? Da pessoa seguir o caminho de Deus. De tornar ele o que? Uma pessoa melhor cada dia. Cada dia que passa, eu me tornar uma pessoa melhor. Melhor nas minhas palavras, melhor nos meus atos, melhor com as pessoas. Esse que tem que ser o que? O meu objetivo. E como a gente sabe, o muçulmano é uma pessoa determinada. É pessoa que cumpre o que? Submissa a Deus. O que é uma pessoa submissa? Obediente a Deus, os mandamentos de Deus. Não é só porque é sunnah que eu não vou praticar. Pelo contrário, eu quero praticar porque é sunnah. Porque Deus, o Altíssimo, revelou para o profeta, que é paz sobre ele, e eu tenho orgulho de praticar a sunnah do profeta. Como o profeta fala, que é paz sobre ele, todos que me obedecerem, como que tu obedece ao profeta, segundo a sunnah dele, entrará no paraíso. Todos que obedecerem, entrarão no paraíso. Como Deus fala, e quem obedeceu ao mensageiro, obedeceu a Deus, o Altíssimo. Que Deus firme nossos corações na fé e nos abençoe e facilite para nós a boa ação e aceita de nós a boa ação e facilite para nós a busca do conhecimento e faça a nós praticantes do conhecimento adquirido e faça de nós misericórdia para as pessoas e não faça de nós castigo para as pessoas e afasta de nossos corações o facilite para nós e a aceitação da boa ação e facilite para nós entrar no paraíso em paz com os profetas, os verídicos, os mensageiros, os mártires
e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. É assim.